Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o sistema esquelético. Os ossos, eles são órgãos esbranquiçados muito duros, ou seja, eles são muito resistentes. Eles vão se unir uns aos outros por intermédio das junturas ou das articulações que constituem o esqueleto. Eu vou falar bem breve sobre os tipos de esqueletos, pois o foco dessa apresentação é o sistema esquelético humano. Os dois principais tipos de exoesqueleto são os de quitina e os de sais de cálcio. Um exemplo de sais de cálcio são os crustáceos. Eles têm o exoesqueleto muito rígido. Já um exemplo do exoesqueleto de quitina são as cigarras. Como é possível observar nessa imagem, ela está liberando essa casquinha durante a fase de muda, ou seja, essa casquinha aqui é o exoesqueleto. Qual é a função dele? Ele tem função de proteção, além de apoio para a musculatura. Mas ele tem um porém, porque como uma armadura, ele vai acabar limitando o crescimento dos artrópodes. Já o endoesqueleto, ele é uma estrutura de sustentação interna, ou seja, ele está dentro do corpo. Ele tem origem mesodérmica e a gente pode encontrar ele em cães, em bovinos, aves, mamíferos, entre outros. Agora eu vou falar sobre o sistema esquelético. Ele é responsável por sustentar e dar forma ao nosso corpo, além também de ter a responsabilidade de estar protegendo os nossos órgãos vitais. E quando ele atua em conjunto com o sistema muscular e articular, ele permite a movimentação do corpo. Outras funções aí do sistema esquelético é a produção de células sanguíneas na medula óssea e também o armazenamento de sais minerais, como o cálcio e o fosfato. A estrutura óssea, diferente do que muita gente pensa, ela é uma estrutura viva e ela é muito resistente e também é dinâmica, pois ela tem a capacidade de se regenerar quando sofre uma fratura. Bem, ela é constituída de diversos tipos de tecido conjuntivo, o denso, ósseo, adiposo, cartilaginoso e sanguíneo, além do tecido nervoso. Os ossos, eles são formados por diversas camadas. Eu vou agora apresentar a estrutura de um osso longo. Aqui a gente pode observar um osso longo. Eu tenho nas extremidades as epífises, que elas são recobertas por cartilagem. Aqui no meio eu tenho a diáfase, que é a porção do osso que fica entre as epífises, que são as extremidades, e é envolvido pelo periósteo. O periósteo, ele é a camada mais externa. Ele é uma membrana fibrosa que vai revestir apenas a parte externa do osso. E é no periósteo que a gente vai inserir, que vão ser inseridos os músculos e os tendões. Aqui a gente tem também o canal ósseo ou o canal medular. É onde a gente encontra a medula óssea, que geralmente está presente nos ossos longos. Eu vou falar um pouco da medula óssea. A medula vermelha, ela é o tecido sanguíneo que produz células sanguíneas, mas ela não aparece em todos os ossos. Pode haver somente a presença da medula amarela, que é o tecido adiposo, que armazena gordura. Ele é uma camada menos densa e em alguns ossos essa estrutura ela está presente só em alguns ossos. E também nessa parte ela pode conter medula óssea. Temos o osso compacto, que é composto de cálcio, de fosfato e de fibras de colágeno, que vão dar resistência ao osso. Essa parte, o osso compacto, ele é a parte mais rígida do osso. Ele é formado por pequenos canais que vão circular nervos e vasos. É possível observar que nesses canais eles têm um espaço onde vão se encontrar os osteócitos. O que são esses osteócitos? Eles são células maduras derivadas dos osteoblastos. Eles vão residir aí nessas lacunas da matriz óssea. Nós temos também a metáfise, que ela vai ser responsável pelo crescimento em comprimento do osso. Temos também a linha epifásia, que no osso longo, ela é um fino disco de cartilagem
e a liana, que vai estar posicionada transversalmente entre a epífise e a metáfise, que entre essas duas. Nos ossos dos humanos, ela vai desaparecer lá por volta dos 20 anos. A gente também tem aqui na parte de cima a cartilagem articular. A cartilagem articular, ela é um tecido que reveste as articulações do corpo. Quais são as funções? Ela tem função de absorção de impacto, redução de atrito entre as superfícies articulares e também proteção das superfícies ósseas. Sobre a forma dos ossos, eles podem ser longos, curtos, podem ser chatos. Os ossos longos, eles vão apresentar aí o comprimento maior que a largura e do que a espessura. A gente tem aqui exemplos do fêmur, que é o osso da coxa, e do húmero, que é o osso do braço. Tem também a tíbia, um dos ossos da perna, que não está aparecendo nessa imagem. E sobre os ossos curtos, eles vão apresentar o comprimento, a largura e a espessura quase iguais. A gente tem aqui exemplos da patela, que a gente chama popularmente de rótula, que é o ossinho do joelho, alguns ossos da mão e alguns ossos do pé. E os ossos chatos, eles são finos e achatados. Um exemplo de osso chato são as escápulas, que são os ossos situados aqui na região dos ombros. As costelas também são, e os ossos do crânio. É válido lembrar que os ossos, eles respondem a estímulos, a fatores do uso e do desuso, né? Da compressão, do impacto, da tração. Tudo isso vai influenciar nos ossos. Um dos principais fatores que mantém os nossos ossos saudáveis, ou seja, um dos principais determinantes da nossa massa óssea, nada mais é do que a tração realizada pelo músculo que está preso nos nossos ossos. Daí a importância de se movimentar, de manter uma vida saudável, de praticar esportes, porque a tração muscular, ela vai estimular os osteoblastos, que são as células que produzem os componentes da matriz extracelular. Portanto, né, aqui vamos voltar aqui para o esqueleto humano, que ele é composto por 206 ossos com diferentes tamanhos e formas. Eles podem ser longos, curtos, saturais, sensomoides ou irregulares. Ou seja, cada um deles vai apresentar as suas funções e por isso que o esqueleto ele foi dividido em dois. Ele é dividido em esqueleto axial, que são os ossos do centro do corpo, e o esqueleto apendicular, que são os ossos que fazem parte dos membros, tanto superior como inferior. Esqueleto axial. Bom, o esqueleto axial ele está localizado na parte central do corpo ou próximo à linha média, que é o eixo vertical do corpo. Ele é constituído por crânio e ossos da face, coluna vertebral e vértebras, costelas e externo e pelo osso hioide. Crânio e ossos da face. O nosso crânio ele é formado por 22 ossos, sendo que desses 22, 14 são da face e 8 são da caixa craniana. O nosso crânio ele é bastante resistente e ele tem a função de proteger o nosso cérebro. Além disso, ele é dividido em neurocrânio e víscerocrânio, sendo que o víscerocrânio será os ossos da face. Temos aqui a imagem mostrando cada osso. O neurocrânio, como já foi dito, ele possui 8 ossos, um osso frontal, um osso occipital, um osso esfenoide, um osso etimoide, 2 ossos temporais e 2 ossos parietais. O esqueleto da face, que faz parte do víscerocrânio, é composto por uma mandíbula, um vômer, 2 ossos zigomáticos, 2 maxilas, 2 palatinos, 2 ossos nasais, 2 ossos lacrimais e 2 conchas nasais. Essa imagem nos permite observar melhor, né,
Os ossos estão divididos em cores diferentes. Ó, aqui temos o osso frontal. Em seguida, em verde, o osso parietal, osso occipital, osso temporal, o esfenoide ou asa maior, a mandíbula, a maxila, o osso zigomático, o osso lacrimal, osso e o osso nasal. Coluna vertebral e vértebras. A nossa coluna vertebral ela é constituída por 24 vértebras independentes e 9 vértebras fundidas. Bom, a nossa coluna vertebral ela é ligada entre si por meio de articulações e essas articulações tornam a nossa coluna flexível. Além disso, ela possui curvaturas que ajudam tanto a equilibrar o nosso corpo, como também ameniza os choques ocasionados quando nos movimentamos. Aqui essa imagem podemos ver cada tipo de vértebra. Temos 5 tipos, temos as cervicais, as torácicas, lombares, o sacro e o cóccix. Em verde, as cervicais. São 7 vértebras cervicais, sendo que dessas 7, a primeira é chamada de atlas e a segunda é chamada de axis. E são essas duas vértebras responsáveis pelo movimento da nossa cabeça. Ou seja, se não fosse essas vértebras, nós não conseguiríamos virar nossa cabeça para o lado, e para baixo e para cima. Em seguida, temos 12 vértebras torácicas ou dorsais. Essas vértebras, elas articulam-se com as costelas, como podemos ver aqui na imagem. Em seguida, temos 5 vértebras lombares. Essas vértebras são as maiores e são também as que suportam o maior peso. Temos também 5 vértebras sacrais. Essas vértebras, elas são separadas no nascimento. Ou seja, quando nascemos, elas são separadas e mais tarde elas se fundem, formando apenas um osso. Por último, temos o cóccix, ou seja, 4 pequenas vértebras chamadas de coccígenas. E assim como as vértebras sacrais, elas também se unem formando um único osso. E isso acontece no início da vida adulta. Costelas e esterno. Os 12 pares de costelas formam o nosso tórax. Ou seja, o nosso tórax é composto por um total de 24 costelas. Além disso, as nossas costelas são ligadas entre si por meio de músculos intercostais. Aqui na imagem temos, identificando as costelas, temos que os 7 primeiros pares de costelas, os 7 primeiros, eles são chamados de verdadeiros, costelas verdadeiras, e eles ligam-se entre o esterno, eles ligam-se com o esterno. Aqui nessa imagem não tem identificando, mas o esterno é essa estrutura central aqui, que curiosamente lembra uma gravata. Em seguida, temos 3 pares de costelas chamadas de costelas falsas, e elas interligam-se apenas entre si. Por último, temos as costelas flutuantes, e elas não ligam-se a nenhum osso. Por último, temos o osso hioide. Como podemos observar aqui na imagem, ele tem sim um formato de U e ele atua como um ponto de apoio tanto para os músculos da língua como do pescoço. Esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular compreende os ossos dos membros superiores e inferiores. Ele é responsável pela movimentação e sustentação do corpo.
No total, o esqueleto apendicular é formado por 126 ossos, dividido na porção superior e inferior do corpo humano. Membros superiores podem ser divididos em 4 segmentos. Primeiro, cintura, escápula. Segundo, braço. Terceiro, antebraço. E quarto, mão. Na cintura escapular, a clavícula é o osso longo em formato de S, como mostra a figura ao lado. A escápula, osso plano, de forma triangular. No braço, o húmero articula o cotovelo com os ossos do antebraço, que é o maior osso do membro superior. No antebraço, o rádio é um osso longo que constitui a porção lateral do antebraço. A ulna, osso longo, que constitui a porção medial do antebraço. Nessa figura vemos o húmero, a escápula, a clavícula e o externo. Nos membros inferiores, podem ser divididos em 4 segmentos: cintura pélvica, coxa, perna e pé. Na cintura pélvica encontra o ílico, osso do quadril. Na coxa, o fêmur, osso mais longo do corpo, presente entre a extremidade do quadril até o joelho. E a pantela, osso triangular chato, responsável pela proteção da articulação do joelho. Na perna, tem a tíbia e a fíbula. A tíbia, osso longo localizado entre os pés e joelhos, e é responsável pela sustentação do corpo, que é o segundo maior osso do corpo. A fíbula, osso longo que faz parte da articulação do joelho e não possui função relacionada à sustentação do corpo. Ossos do pé e tornozelo são divididos em torso, metatarsos e falanges, somando 26 ossos. Ossificação e remodelação óssea. A ossificação, que é a formação do tecido ósseo, pode se dar por 2 processos: a ossificação intermembranosa e a ossificação endocronal. Na ossificação intermembranosa, o osso surge aos poucos em uma membrana de tecido conjuntivo. Já na ossificação endocronal, o osso surge a partir de um molde de cartilagem. Agora eu vou explicar um pouco sobre cada um desses processos de ossificação. Vamos começar pela ossificação endocronal. Nesse processo, o osso é formado a partir da cartilagem, onde uma peça de cartilagem com formato de osso, ela serve de molde para a confecção do tecido ósseo. E nesse caso, a cartilagem é gradativamente destruída e substituída pelo tecido ósseo. E há também os condrócitos, que são as células presentes no tecido cartilaginoso, e os condroblastos, que são os precursores dos condrócitos. Então, os condroblastos são as células imaturas e os condrócitos são as células maduras. Aqui nós temos os estágios da ossificação endocronal. Inicialmente tem-se um molde de cartilagem e os condrócitos que vão se calcificando e promover a deterioração da matriz da cartilagem. Posteriormente, nós temos a formação do osso esponjoso, a formação óssea esponjosa, e a invasão de vasos sanguíneos do periósteo, que é esse vaso sanguíneo do periosteal. Esse vaso sanguíneo serve também para a nutrição do osso. Mais à frente, nós temos a formação da cavidade medular, e que é formada a partir da destruição da cartilagem já calcificada, e tem também a formação de um outro centro secundário de ossificação, que se estabelece na epífise, que é essa partezinha mais nas extremidades do osso. E nessa última imagem, nós já vemos o osso, praticamente o osso já está formado, né?
E nós vemos que a cartilagem dessa região da epífise, ela já está praticamente toda formada, exceto a cartilagem articular. Essa cartilagem articular, ela tem como função diminuir o atrito entre duas superfícies ósseas, então ela permanece. E entre a epífise de cada extremidade e a diáfase é essa parte do meio, é mantida uma região de cartilagem de crescimento que possibilita a ocorrência constante de ossificação endocronal, levando assim à formação de mais osso. E nessa terceira imagem, voltando um pouco, a gente vê na lateral o periósteo. Ele é muito importante porque ele recebe inervação sensitiva e ele que fornece informações, tipo quando sofre uma fratura ou quando a gente recebe alguma pontada ou uma agulhada, no caso de quem vai fazer biópsia na medula óssea. Aqui nós temos o esquema de remodelação normal de um osso. Nós temos os osteoclastos e os osteoblastos. Eles atuam em conjunto. Os osteoclastos, eles atuam como verdadeiros demolidores de osso, enquanto os osteoblastos, eles exercem papel de construtores de mais osso. Nesse sentido, o processo de crescimento de um osso ele depende da ação conjunta de absorção de um osso preexistente e da deposição de um novo tecido ósseo. Por exemplo, o aumento de diâmetro de um osso longo. É preciso efetuar a reabsorção da camada interna da parede óssea, enquanto na parede externa deve ocorrer a deposição de mais osso. E o crescimento, ele ocorre até que se atinja a terminalidade. A partir dessa idade, a cartilagem de crescimento, ela também sofre ossificação e o crescimento do osso cessa. Ossificação intermembranosa. Nesse processo, o osso ele vai ser formado por tecido conjuntivo. E acontece o desenvolvimento de um centro de ossificação. Nele temos um grupo de osteoblastos, que são células imaturas que vão se desenvolver, amadurecer e depositar a matriz óssea e se formar um osteócito, que é uma célula madura. O desenvolvimento de um centro de ossificação ele é importante, pois ele vai dar a base de sustentação para a formação do osso. Aqui nós temos os estágios da ossificação intramembranosa, onde primeiramente aparece um centro de ossificação da membrana, na membrana fibrosa de tecido conjuntivo, e a gente pode ver aí os osteoblastos, e essas células em amarelo, e eles secretam o osteoide, né? Já nessa figura número 2, a gente consegue ver os osteócitos, que ficam bem no meio, que se formaram a partir dos osteoblastos. Nessa figura número 3, a gente consegue ver as trabéculas, que são essas aberturas. E a gente vê também, aqui já temos o tecido ósseo, né, propriamente dito, e essas aberturas sim são as trabéculas, que se formam no tecido esponjoso e elas são importantes para que os vasos sanguíneos entrem nos ossos. E nessa última, a gente já consegue ver a formação do colar ósseo no osso compactado, que depois será substituído por um osso secundário e já aparece a medula óssea vermelha. Remodelação óssea. Existem 3 ocasiões que podem ocasionar em fraturas nos nossos ossos. A primeira ocorre quando nossos ossos são submetidos a uma pressão que excede a sua capacidade resistiva, e isso ocasiona em um rompimento. Também pode acontecer devido ao estresse. Nesses momentos, nós acabamos submetendo os nossos ossos a pequenos e constantes pressões e isso ocasiona em uma lesão. Além disso,
as fraturas podem ser ocasionadas também devido a doenças, que o exemplo é a osteoporose, que é uma condição no qual o osso sofre uma desmineralização, ou seja, perdendo cálcio para o sangue. No entanto, os nossos ossos possuem uma grande capacidade reconstrutiva, né? Ele consegue se remodelar após uma lesão, após uma fratura. Reparação de fraturas. Inicialmente, na superfície do local onde ocorreu a fratura, é formado um coágulo de sangue, e nesse momento as células do local morrem e a matriz óssea ela é destruída. Em seguida, haverá uma intensa vascularização no local e ocorrendo uma proliferação de células ósseas que dará posteriormente origem a um tecido reparador. E a partir disso haverá a formação do calo ósseo. Com o passar do tempo, esse calo ósseo será substituído pelo osso esponjoso e mais tarde o osso esponjoso será substituído pelo osso compacto, tendo por fim o osso totalmente reconstruído, né? Reparado.